Agora, pessoal, a nossa chapa ela pode ser transportada, tá? Porque tem que é para evitar enferrugem. Só foi uma mão. Olha aí, pessoal, como ficou o nosso sistema já finalizado. Então é isso, pessoal. Já finalizamos aí a instalação. E aí, galera do canal, beleza? Bem, pessoal, hoje tem uma novidade para o canal. É um sistema que eu andei trabalhando há um tempo. Então, hoje você vai estar aprendendo a fazer a sua chapa de hambúrguer com um sistema sustentável a etanol. Nesse vídeo de hoje, pessoal, você vai aprender passo a passo a estar fazendo uma chapa como essa. E eu vou estar revelando todas as medidas, todo o passo a passo de como eu cheguei nesse sistema aqui, pessoal. Lembrando, esse sistema aqui, ó, ele teve a contribuição e ajuda da inteligência artificial. Então peço para você acompanhar o vídeo, você que está chegando agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu comentário, bora pro vídeo. Pessoal, aqui ó, como vocês podem observar, aqui são os materiais que a gente vai estar utilizando na montagem e na adaptação do queimador, que foi aquele queimador que a gente andou fazendo um teste aí. Caso você quiser ver, né, o teste que eu fiz nesse queimador, vou estar deixando aqui em cima um card, que é o link para direcionar você para o vídeo e você ver como foi o teste desse sistema aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos dar, né, a utilidade para esse queimador. No caso, a gente vai fazer a chapa de hambúrguer a etanol. Então, aqui tá as conexões que eu vou estar utilizando. Esse aqui é um tubo de cobre que a gente vai estar utilizando. Aqui no caso, pessoal, eu vou estar removendo, né? Removendo isso daqui e a gente vai estar utilizando um cilindro. Como vocês podem observar, eu acredito que ele deve ter aqui de espessura mais ou menos na parede uns 6 milímetros. A chapa está aqui, pessoal, onde nós vamos fazer adaptação dentro, ali com aqueles conexões e mais aquele tubo de cobre. E nós não vamos mais utilizar essa parte de baixo, pessoal. Ela vai ser inativa, nós vai construir outra. Esse tubo aqui, pessoal, vai ser a estrutura que vai aguentar toda a chapa, mas eu já andei cortando aqui uns pedacinhos. Esse tubo aqui, pessoal, é conhecido como 15 por 15. Então, pessoal, vamos dar início aí na construção aí do nosso sistema de fogão movido a etanol. A ideia aqui, pessoal, agora é nós medir aqui os cortes desses tubo de 15 que eu fiz, para mim já começar a fazer a estrutura do fogão. No caso aqui eu já medi toda a volta, né, da nossa chapa, como eu havia mostrado anteriormente, né, vocês viram a chapa, é porque eu tô com uma mão aqui só, pessoal, e é difícil a gente mexer com as coisas. Como vocês podem ver, ó, essa aqui vai ser a primeira estrutura que ainda nós vai soldar, que vai assentar, né, a chapa, né, no caso aí. Vocês podem observar, essa estrutura, pessoal, nós não vamos mais usar, ela vai ser eliminada. E como eu havia dito, né, nós vamos usar essa peça aqui, ó. Então agora, pessoal, vou dar continuidade aí a cortar o restante desse tubo, que eu vou fazer uma outra estrutura dessa. Vou medir a altura mais ou menos aqui que vai ser o queimador, para ele poder caber aqui dentro. Então, no caso, só a estrutura que vai sustentar o nosso fogão, ela vai ter mais ou menos aí uns 18 a 20 centímetros de altura. Então, vai ser bem mais alto do que a própria base que sustenta a chapa.
Lembrando que a gente está fazendo um fogão de etanol, né? Um fogão sustentável. Vamos continuar aí o vídeo aí. Galera, já terminamos os cortes, todos os pedaços que nós vamos utilizar na estrutura que vai suportar tanto a chapa, como ao mesmo tempo vai ser a estrutura que vai ser onde a gente vai fazer as conexões, né, do nosso queimador. Vocês podem ver aqui é o nosso queimador. Agora, pessoal, nós vai fazer o que? Nós vai soldar todos os pedaços, todas as partes no esquadro e vamos já dar início à montagem da estrutura da nossa chapa, né, de hambúrguer. Lembrando que ela funciona a etanol. Então vamos dar continuidade a esse passo aí. Para vocês terem uma ideia, vai ser mais ou menos assim, pessoal. Aqui vai ser a estrutura que vai comportar toda a chapa que nós estamos construindo. Aqui, para vocês terem uma ideia, vai ter outro quadrado desse embaixo, retângulo, né, na verdade. Vai ter outro retângulo desse, que no caso é aquelas partes lá, né, que nós já cortou, que vai por cima. O que acontece, pessoal? O nosso queimador vai no centro e, como vocês podem observar, ó, aparentemente parece que ficou um pouco alto, mas ele vai ter uma regulagem dentro, pessoal, para poder a gente ter a altura certinha da chapa. Aqui eu cortei, pessoal, com 19 centímetros, que é para poder ter o espaço para a gente poder distribuir o queimador na altura certa, para ele ter uma certa altura e uma certa distância da chapa. Agora, pessoal, vamos dar início a soldar toda a estrutura e já dar forma na estrutura da nossa chapa a etanol. Então tá aí, pessoal. Esse aqui foi o resultado que nós alcançou. Então nós já tem mais ou menos já a base que vai segurar a nossa chapa
mais a base de baixo, aonde vai ser construído o suporte para poder segurar o nosso queimador a etanol. O que falta agora, pessoal? Nós soldar, né, essas partes aqui, ó, que é onde, desculpa aí, que é onde vai sustentar todo o sistema nosso, já vai começar a dar forma. Caso essa parte aqui, pessoal, ela vai em cima, né, desse tubo aqui, ó. E aí é a estrutura, depois nós vamos criar a parte que vai fechar toda essa estrutura, né? No caso, eu vou fazer com galvanizado. Então, vamos dar início a esse processo e já construir toda a estrutura que vai segurar tanto a nossa chapa, como vai dar forma também para a nossa chapa do hambúrguer, e vai ser também a estrutura onde vai sustentar todas as conexões, o tubo de cobre que a gente vai estar utilizando, né, na base. Aí, galera, já fizemos a base que vai sustentar agora a chapa do nosso sistema de fogão a etanol, no caso queimador, né, que a gente está desenvolvendo. Como vocês podem observar aí, ó, então essa aqui é a nova base que a gente vai estar utilizando agora para o nosso modelo de chapa. O que falta agora, pessoal? Agora falta a gente criar aqui dentro o suporte que vai sustentar o nosso queimador. Esse aqui é o nosso queimador. Lembrando, se você quiser fazer um queimador desse aí, ó, vai no nosso canal aí que tem vídeo aí explicando. Então, pessoal, nós vai ter que fazer o quê? Criar um sistema para comportar todo o nosso queimador. E outra, ele vai ter que ter uma regulagem aqui dentro. Então vamos iniciar essa parte aqui.
pessoal, já fizemos aqui a solda interna aqui, ó, que vai sustentar o nosso queimador. Como vocês podem observar, ó, ele vai ficar mais ou menos assim, ó, no centro. Eu vou criar um sistema de regulagem, que é para poder a gente ter aquela regulagem de subir e abaixar, né? Para poder ter a distribuição correta. Eu percebi que isso aqui, pessoal, ele vai ter que cortar ele um pouco. Ele vai ter que ser um pouco na dimensão das tampinhas, que são as tampinhas reguladoras da pressão, tem a mais fraca e a mais intensa. Então vai ter que ser na altura, ó, como vocês podem ver, ó, como ficou ela bem lá embaixo. Então acredito que eu vou ter que tirar aqui uns 2 a 3 centímetros. É para ele poder ficar na altura certa do nosso queimador aqui e poder distribuir toda a chama e o calor embaixo da nossa chapa. No caso aqui embaixo, que essa é a intenção, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos dar início aí e iniciar a montagem agora do sistema do queimador. Então, galera, já cortei já os pedaços aqui, ó, que a gente vai utilizar no nosso sistema, que vai ser o suporte do queimador. Para vocês terem uma ideia, ó, vai ser mais ou menos assim, ó, em formato de cadeira, né? Lembra muito aí uma cadeira. Esse aqui, ó, vai ser onde vai ser fixado no nosso queimador aqui, ó. Vai ser fixado aqui. E vai ter aqui essas porcas aqui dentro, que é para poder ter a regulagem nesses furos que eu deixei aqui, ó. Esses furos aqui, ele é a regulagem da altura do queimador. No caso, você vai regular aqui a altura. Então é isso aí, pessoal. Agora nós vamos soldar ele e ver como vai ficar ele soldado já aqui na estrutura da nossa chapa a etanol. Lembrando, pessoal, como ela é etanol, então ela é sustentável. Então deixa aquele like lá, pessoal, porque é um projetão, né, que inexultado. E no final eu vou estar compartilhando com vocês como eu estou fazendo esse projeto e quem é que está me ajudando. Então deixa o like aí, compartilha aí com os amigos aí, pessoal, porque isso aqui é inédito, tá? Vamos continuar aí. Pessoal, já fizemos aqui o suporte que vai ser do queimador, ó, como vocês podem ver. Já está todo soldado. Como eu havia dito, essa parte aqui ela vai ser móvel, então ela vai ter a regulagem. No caso, isso aqui vai ser soldado no queimador. Ele vai ser soldado aqui, ó, nessa parte, que vai ser o suporte para a regulagem, né? Então ele ainda vai, no caso ele seria aqui dentro, aqui, né? Lembrando que ainda a gente vai modificar ainda o sistema da tubulação aqui ainda, né? Então tá aí, pessoal. Esse aí, ó, esse aí foi o sistema, né, que a gente construiu, que é para poder ter a regulagem do nosso queimador para poder subir para cima ou para baixo, caso necessitar, e ao mesmo tempo é o suporte
e vai segurar o queimador, né? Que vai centralizar ele no meio do fogão. Agora, pessoal, o que que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar a parte da gordura, aonde, né, a chapa, né, ela tem aqui um furo, como vocês podem observar, ela tem um furo e tem essa bandeja aqui, ó. Tem essa bandeja que é aonde vai ser depositado toda a gordura, né? Então vamos iniciar essa parte aí e já está próximo já de iniciar a parte da instalação do queimador, mais as tubulações e o encanamento. Então, vamos dar início a essa parte aí, pessoal. Os materiais que nós vai usar, pessoal, para nós fazer o sistema aí de gordura, onde vai ser depositada a gordura, praticamente eu estou usando a mesmo que era da chapa anterior. Como vocês podem observar aí, ó, eu tirei da chapa velha, né? Então, eita. Então esse aqui vai ser o material. A gente vai estar usando também essa pequena barra maciça, que vai ser a parte que vai sustentar. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, para vocês terem uma ideia. E isso aqui vai sustentar toda, vai ser a base. Então vai ser o que? Um formato de um L. Então é isso aí, pessoal. Agora vamos fazer o sistema de gordura aí da nossa chapa. Pessoal, já finalizamos aqui a parte do recipiente da gordura. Como vocês podem observar, ó, a gavetinha já foi instalada perfeitamente. Então aqui é onde ele vai pegar a gordura que nós vai, né, ter a chapa, né, do nosso sistema, né. Vou estar mostrando para vocês terem uma ideia aí mais ou menos. E aí, galera, mais ou menos assim, ó, como vai ser, é claro, né, nós vai ainda limpar a nossa chapa, né, tirar todo esse enferrujo. Desculpa aí a iluminação, pessoal, que tá meio ruim. Então é aqui que vai ser toda a gordura depositada, né, conforme a pessoa vai fabricando aí os hambúrguer. E aqui vai ser a gavetinha onde ela vai estar retirando toda o excesso de gordura. Lembrando que ainda a gente vai fazer o fechamento ainda da chapa, né? E vai ser galvanizado, né? Então, vamos agora, pessoal, agora vamos dar início. Agora, pessoal, agora nós vai dar início à atualização do queimador. Como vocês podem observar aí, ó, esse aqui é o queimador. Deixa eu tentar aqui focar um pouco a luz aí, ó. E o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer as modificações das conexões, né? Então nós vamos modificar para conexões de tubo de cobre. Vamos colocar tubo de cobre, conexões de bronze, um registro.
uma entrada para o combustível. No caso, a gente vai fazer o quê? Toda o corte aqui. Vamos cortar esse tubo, eliminar esse outro aqui e já iniciar essa parte aí, pessoal. Bem, pessoal, agora que eu sei que o nosso sistema ele funciona e ele é eficiente, ele é sustentável, porque ele é movido a etanol, né? Então, se ele é movido a etanol, ele é sustentável, porque o etanol você planta, né? Então, você planta ele de novo e vai ter álcool de novo, né? Igual petróleo, que você tem que extrair petróleo da terra e isso daí leva milhões de anos aí para repor e vocês entenderam aí. O que acontece, pessoal? Eu andei marcando aqui, ó, é onde eu vou cortar, porque eu vou soldar uma outra porca igual vocês estão vendo aqui, ó, que ela é uma porca de rosca para 8 milímetros. No caso, tem uma já aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu vou estar soldando essa porca lá naquela marcação, que é para a gente poder fazer, né, a conexão dos cotovelos de bronze e poder fazer essa conexão para tubo de cobre, né? Como vocês podem observar, essa parte aqui é da conexão do tubo de cobre. Então vamos dar início aí, pessoal, já preparar o nosso queimador e já fazer essa adaptação.